Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda parte da nossa terceira aula, onde estamos definindo o conceito e apresentando características da biologia da conservação. Na primeira parte, nós estávamos falando sobre os aspectos que a biologia da conservação procura manter. E dentro do primeiro aspecto, nós já estávamos discutindo dois pontos importantes. Vamos dar agora continuidade e já apresentar o terceiro e o quarto ponto importante do primeiro aspecto, relativo e relacionado à diversidade biológica. Chamo a atenção agora para esse outro ponto da diversidade biológica, que mesmo sob condições não alteradas pelas ações humanas, ela não é fixa ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Que ela é influenciada tanto por processos ecológicos, tanto por processos evolutivos. Por último, mas também importantíssimo, é a questão de que todas as espécies são valiosas. O que isso quer dizer? A partir do momento que uma espécie desempenha potencialmente um papel ecológico e ela é responsável por manter essa saúde ecológica, entende-se que todas as espécies são valiosas. O segundo aspecto que a biologia da conservação procura manter é a integridade ecológica. O que seria isso? É o grau no qual um conjunto de organismos mantém sua composição, sua estrutura e sua função ao longo do tempo. Isso quando comparado a um conjunto que não tenha sido alterado pelas ações humanas. A integridade do sistema ecológico ele também pode ser medido de diversas maneiras, inclusive por medidas de estrutura, de função e de composição em relação a um sistema não alterado por ações humanas. Quando eu estou falando da estrutura, eu estou falando com que um sistema se parece no tempo e no espaço. Quando eu falo da função, eu estou falando das relações entre os componentes. E quando eu falo da composição, quais são as peças do sistema. Depois dessa explicação, fica até fácil a gente entender que proteger e restaurar a integridade ecológica de um sistema ecológico exige conservação em todos os níveis da hierarquia biológica. Ou seja, em todos os aspectos ecológicos da estrutura, função e composição. E por último, o terceiro aspecto que a biologia da conservação procura manter é em relação à saúde ecológica, ou seja, é uma medida relativa da condição de um sistema ecológico em relação à sua resiliência ao estresse. Trocando em miúdos, é a habilidade de manter sua organização e autonomia ao longo do tempo. A saúde ecológica, gente, ela pode ser avaliada através de uma combinação de medidas, sendo que nenhuma delas pode ser considerado um índice de saúde quando isolada. Variáveis pertinentes incluem produtividade, que seria a habilidade do sistema de produzir mais biomassa, complexidade, que seria o número de elementos do sistema, o número de conexões entre elementos e a força das interações entre eles, e também pela resiliência, que seria a capacidade de retornar a um determinado estado após uma perturbação. Lembrando que essas variáveis são determinadas em função dos sistemas não alterados pelas ações humanas. Para finalizar essa aula, fica fácil agora a gente entender que a biologia da conservação exige ações de proteção e restauração da biodiversidade, da integração ecológica e da saúde ecológica. Para isso, a conservação precisa e exige combinação de várias estratégias diferentes. Aí eu vou citar agora algumas dessas estratégias, como exemplo: proteger espécies, principalmente as que estão em risco de extinção, planejar reservas ecológicas, diminuir a magnitude dos impactos causados pelos seres humanos nos sistemas naturais, restaurar ecossistemas que tenham sido degradados, aumentar populações com indivíduos criados, seja em cultivos ou em cativeiro, controlar o número de indivíduos coletados na natureza,
impedir o estabelecimento de espécies exóticas para que não cheguem ao nível de invasoras, entender e participar da criação de políticas públicas são alguns dos exemplos. Bom, pessoal, nossa aula de definição de biologia da conservação chegou ao fim. Obrigado pela presença, obrigado pela atenção. Na nossa próxima aula nós vamos falar desenvolvimento sustentável. Não perca a nossa próxima aula.